Com qual frequência você pensa no Império Romano? Recentemente uma trend dominou as redes sociais. E ok, eu sei, ela não é tão recente assim, é que o tempo na internet acaba sendo um pouco relativo, mas enfim, as mulheres ao redor de todo o mundo comentavam sobre como seus companheiros, namorados e maridos pensavam pelo menos uma vez por semana no Império Romano. Bom, agora eu estou pensando. Ontem eu não pensei nem anteontem, mas com que frequência você pensa? No Império Romano? Quase nunca. Isso acontece talvez porque há algo na ascensão, organização e queda do Império Romano que até hoje, mais de 1500 anos depois, ainda continua a inundar os nossos pensamentos, principalmente o nosso imaginário. É claro que isso acontece também devido ao fato de que Roma é o alicerce em que toda a cultura ocidental se estabeleceu. Nós, ocidentais, não conseguimos ignorar isso quando refletimos sobre o mundo à nossa volta. Mas ainda assim, é incrível nós pensarmos que tudo o que temos, desde as estradas, as infraestruturas, os aquedutos, um sistema monetário padronizado, o sistema legal e inclusive a própria língua origem de diversas línguas são heranças de Roma. O foco constante, portanto, no Império Romano, ele é um pouco justificado, você não acha? Há um fluxo para a história e a cultura. Esse fluxo está enraizado no que as pessoas pensam. E o que elas pensam determinará como agem. É com estas palavras que Francis Schaeffer, em 1977, abre a sua série documental de 10 episódios intitulada How Should We Then Live? Ou, em português, Como Então Viveremos? Schaeffer levanta uma pergunta muito simples, porém, ainda assim, cheia de significado. Veja bem, olhe ao seu redor. Mas eu peço que você olhe atentamente. Não veja somente pessoas, ocupações e eventos cotidianos, não. Tente enxergar o fluxo das coisas, os ventos que nos empurram e as ondas que nos carregam. Até perguntamos, como chegamos aqui e para onde iremos? Mas o que quase não perguntamos é como viveremos o hoje, como nós habitaremos o tempo. Então, quando olhamos para o momento atual que vivemos, os problemas que enfrentamos, as crises pelas quais passamos, nós precisamos entender que essas coisas, elas não são frutos ocasionais, acidentais, meros frutos da espontaneidade, como se não estivessem ali e, de repente, agora estão. Porque há uma linha traçada, perceptível no decorrer da história, que auxilia na hora de compreendermos o tempo. Os renascimentos culturais, as revoluções industriais, as guerras mundiais e os avanços tecnológicos não surgiram do nada. Cada um deles é uma resposta a falhas, ansiedades e necessidades herdadas de épocas anteriores. Assim como o Império Romano sucumbiu às suas próprias falhas internas, podemos hoje nós também vermos as fissuras nas fundações da nossa cultura moderna. Vivemos em busca do progresso e de inovações, mas será que isso não nos custará uma estabilidade moral e social que talvez nos conduzirá ao mesmo destino de Roma? Novamente, é só olharmos ao redor. Mediante aos trágicos acontecimentos, pandemias globais, as crises econômicas, as guerras culturais, a solidão crescente em uma era hiperconectada. Tudo isso nos lembra que, assim como Roma, não estamos imunes ao colapso. Há uma fragmentação interna na nossa sociedade que pode nos levar à ruína. Qual é então a solução? Devemos nos entregar à desilusão e ao desespero? Devemos nos tornar apáticos e desesperançosos? Estamos nós à beira de um apocalipse iminente? Ou, utilizando a pergunta de Francis Schaeffer, como então devemos viver? Para respondermos o tempo em que vivemos, precisamos entendê-lo. E entender o tempo requer de nós um conhecimento da história que nos trouxe até o presente momento. Inclusive, muito obrigado, Carl Truman. Valeu. Pois é, homens de todo o planeta, alegrem-se, porque nós precisamos voltar para o Império Romano. Segundo Schaeffer, para entendermos onde estamos no mundo de hoje, nas nossas ideias e em nossa vida cultural e política, é preciso seguir 3 linhas distintas na história: filosofia, ciência e religião. A filosofia porque ela busca responder questões básicas, e a ciência
por tratar das manifestações físicas do mundo, a religião, porque a visão do mundo religiosa das pessoas influencia fortemente a forma como elas vivem individualmente, mas principalmente socialmente. Tem um autor de um livro que eu gosto bastante, o Remy Braga. Ele é autor desse livro, Europa, a Via Romana. O Remy Braga é um intelectual mundialmente reconhecido e com grandes contribuições para a história do mundo antigo. Ele vai dizer que os romanos, propriamente dito, eles não acrescentaram nenhum conteúdo novo na história da humanidade. O que eles fizeram? Eles trouxeram de outros lugares para o seu próprio ambiente o conteúdo. Então, o direito com o direito grego, a religião judaica. E eles foram, então, criando ali uma civilização, sintetizando aquilo que era helenista e hebraísta. Aquilo que era hebreu e de fato, grego. E com isso, então, para o Remy Braga, o que caracteriza o pensamento romano ou a atitude romana? Essa característica de síntese, transformar o conteúdo recebido, mas sintetizando coisas, misturando coisas. Não era propriamente dito uma cultura, o Império Romano e daí as suas derivações, uma cultura de conteúdo. Roma, por influência grega, decidiu fundamentar sua cidade na polis, ou seja, nas estruturas da cidade. Mas os seus cidadãos, eles eram limitados por aqueles que ocupavam cargos de significância, como os patrícios, os comerciantes e membros da cavalaria romana, por exemplo. Os escravos... Bom, nessa época os escravos não eram nem considerados dignos. E não só escravos, tá? Na Grécia e na Roma Antiga, as crianças, por exemplo, também não eram consideradas pessoas. A sociedade antiga, ela era organizada no que nós podemos visualizar como círculos concêntricos. No centro desse círculo estava o homem adulto, nascido livre. Esses homens, eles tinham o maior valor, e as outras pessoas, elas eram consideradas e valorizadas dependendo de quão similares elas fossem a este modelo. Mulheres, estrangeiros, escravos e crianças. A literatura do mundo clássico, inclusive, descreve as crianças em um certo tom de desprezo, usando adjetivos como fracas, medrosas e irracionais. Ora, é óbvio que uma sociedade assim, ela não funciona. Estabelecer a vida familiar e a moral de toda uma sociedade sob as pernas do homem adulto nascido livre não nos dá estrutura suficiente para mantermos uma civilização. Ainda mais um império tão gigante quanto o Império Romano. Quando esse sistema não funcionou, os deuses então passaram a ser o centro da sociedade. Mas nem todo o panteão de deuses juntos foi suficiente, pois os deuses gregos e romanos eram uma espécie de humanidade ampliada, e não divindades. Os deuses, bom, eles não eram realmente deuses, né? Eles não tinham nenhum ponto de referência suficiente do ponto de vista intelectual, ou seja, eles não tinham nada que fosse suficientemente grande ou pelo menos suficientemente permanente a que pudessem prender o seu pensamento ou a sua vida. Esses deuses eram feitos por humanos, eles tinham bocas, mas não falavam, tinham olhos e ouvidos, mas não viam e nem ouviam, eles não tinham estruturas para fornecer base para a vida do povo. Nas palavras do próprio Schaeffer, todos os deuses juntos não podiam fornecer uma base suficiente para a vida, a moral, os valores e as decisões finais. Aqueles deuses dependiam da sociedade que os havia criado, e quando esta entrou em colapso, os deuses caíram junto com ela. Era uma força extremamente poderosa, mas seguindo essa linha, nós observamos que eles não conseguiram resistir a uma base superior, né? Eles não tinham uma base forte, uma estrutura forte. Então, da mesma forma que se tornaram grandes, eles não tinham ideais absolutos. E quando não tem ideais absolutos, é fácil acontecer, numa linguagem bem moderna, uma fragmentação. Essa fragmentação fez com que o império, aos poucos, começasse a ter forças internas contrárias e forças externas também que invadiram e se tornaram contrárias ao império. Eles tentaram resistir, né, de várias formas a isso, lutaram de algumas formas, né, através
de posições totalitárias, né? Quando os Césares se tornam as forças maiores, né? Os imperadores começam a ser vistos também como Deus e passa a ter uma adoração a esses deuses. É uma tentativa de fazer da religião uma força consolidadora do império, já que eles estavam fragmentados em suas bases. Por fim, a república deixou de existir e deu lugar ao Império Romano, centrado no imperador, Augusto César. A estrutura de uma civilização alicerçada inteiramente num deus humano. O problema aqui é que os interesses pessoais do imperador passaram a ser mais importantes do que o interesse social. Ele procurava então legislar sobre a vida familiar e moral. Acontece que nem mesmo todas as suas grandiosas conquistas e a força militar sustentaram também o peso da realidade. Mas espera, eu preciso te explicar o que é esse peso da realidade que tanto tenho falado aqui. Porque com certeza você já se perguntou as grandes questões da vida. Por exemplo, para que fui criado? Ou qual é o propósito da vida? Existe uma verdade absoluta? A vida humana, ela é carregada de significado, responsabilidade e consequência. Por exemplo, toda escolha que você faz carrega um peso para a realidade física, moral e espiritual. Viver exige de nós certa reflexão, quer intencionalmente ou não, porque há sempre uma grande reflexão por trás dos passos da humanidade. Para entender melhor o problema, Schaeffer nos sugere imaginar uma ponte. Carros e pessoas passam por essas estruturas, mas apenas se essa fundação ou essa ponte estiver firme, elas atravessarão com segurança. A vida na polis, os deuses e o imperador, eles não foram suficientes para servir de segurança e então responder questões para a humanidade em Roma. Por serem criações humanas, foram e são muito frágeis. A polis, os deuses e nem Augusto César conseguem sustentar os pesos impostos pela realidade. O Império Romano, ele veio ao chão, mas não por conta de fatores externos, mas porque a sua própria estrutura interna não era forte o suficiente. Havia uma fragilização que levou Roma à queda. Os bárbaros, eles só deram um empurrãozinho final para o que nós entendemos como o colapso de Roma. E o que nos resta hoje são só ruínas. Agora, quando a gente tem essa ideia do Império Romano, da atitude romana, essa via romana constitutiva da Europa, aí a gente tem, então, uma bela chave de leitura cultural para os tempos do contemporâneo. O próprio Remy Braga vai dizer, os Estados Unidos são romanos. É claro que não no sentido, é óbvio que não no sentido mero étnico, num sentido historicista. Não, o que ele está dizendo aqui é que as culturas que ficam amalgamando conteúdos antigos, trazendo para um solo novo, que não produzem nada, que são muito mais voltados para algo prático, que são muito mais utilitaristas nos seus raciocínios, eles acabam reproduzindo essa atitude romana. A nossa cultura inteira é assim. O colapso do Império Romano causou incertezas sociais, políticas e intelectuais, sendo o berço para o que os historiadores chamam de Idade Média. Outro nome poderíamos dar é síntese, tendo em vista a quantidade de concessões e combinações entre as duas cosmovisões predominantes da época, que eram o cristianismo e o neoplatonismo. Você também pode conhecer esse momento como Idade das Trevas, como alguns historiadores chamam, mas essa falsa ideia só veio da Renascença, que considerava tudo o que veio antes dela como inferior. Após Constantino aproximar-se da fé cristã, a igreja saiu da periferia e foi para o centro. Embora tenha ganho mais voz pública, ela acabou também se tornando muito vulnerável às idolatrias do próprio império. Com a influência do platonismo, que via a vida material como um obstáculo espiritual, muitos cristãos passaram a desvalorizar a vida terrena. As catedrais medievais, que dirigiam os olhos ao céu, acabavam por reforçar muito essa visão. Grandes arquiteturas religiosas que, para além da sua beleza e de toda a arte, por trás de tudo, ensinavam uma grande separação entre as coisas do andar de cima, santas e sagradas, das do comum e do ordinário, as coisas que são do andar de baixo. A Idade Média trouxe um reavivamento cultural, com o surgimento das primeiras universidades, impulsionando a filosofia, a música e a arquitetura. Tudo isso culminou na Renascença, que, ao contrário do que o nome sugere, não renasceu o homem,
mas renasceu a visão sobre ele. Agora, o homem era a medida de todas as coisas. Por exemplo, a escultura Davi, de Michelangelo, simboliza muito bem esse humanismo orgulhoso. O homem tentando ocupar o que nós entendemos como o andar de cima. Enquanto isso, a reforma protestante, focada no homem, contrastava com esse humanismo renascentista. Os reformadores rejeitaram a ideia de uma razão humana autônoma e ilimitada, confiando a autoridade da Bíblia como resposta definitiva para a vida e a moral. Todo o movimento reformado se dedicou e trabalhou para purificar a igreja dessas influências humanistas, confrontando três principais: a autoridade da igreja sobre as escrituras, a contribuição humana na salvação e essa mistura, a síntese entre ensino bíblico e o paganismo. Embora tenha restaurado aspectos da cosmovisão cristã, nós precisamos reconhecer que a reforma também contribuiu, de um certo modo, para a secularização, ao afirmar, por exemplo, a autonomia humana, às vezes interpretadas como uma rejeição da autoridade divina, entende? Quase um humanismo confessional. Mas é isso. Deixemos a história do passado um pouquinho de lado e vamos voltar a focar um pouco no nosso agora. Vivemos numa contínua desconexão social, um distanciamento social estrutural, uma certa fragmentação das relações humanas. Ou seja, as relações sociais que costumavam ser firmes, elas estão em processo de independência. Vou te dar agora um exemplo. A família que antes ocupava um espaço central nas relações humanas tem sido rebaixada para dar lugar ao indivíduo isolado. Segundo o ex-membro do Senado holandês, professor de teologia e diretor do seminário na Holanda, Royal Kuiper, a situação contemporânea ela está solidificada num tripé não muito seguro. Nós entendemos como informatização, globalização e individualização. A revolução da informação ela é um paradigma interessante, porque são tantas informações que nós acabamos não retendo nada. Informações a todo tempo, numa velocidade antes nunca vista. Globalização, no caso, é a ideia de construir um espaço global, a ideia de não termos mais fronteiras, para que, principalmente, economia, tecnologia, possa fluir. E individualização é esse processo do próprio indivíduo poder valer-se de todas as opções disponíveis para ele e construir a si mesmo. A questão é que isso tudo acabou formando em nós uma característica. Nós acabamos nos tornando um certo tipo de hiperconsumidor. Ele consome tudo. Ele não é um consumidor só de mercadorias, mas pelo fato da quantidade de informações que ele é submetido, pelo fato dele morar numa espécie de espaço global e dele querer usufruir de todas essas potencialidades para si, ele consome tudo. Dos seus relacionamentos pessoais ao próprio Deus. Ele tenta se manter numa relação com Deus, com as pessoas, com sua igreja, com o seu trabalho, na medida do consumo, porque ele está desenraizado, ele nasce aqui no Brasil, em São Paulo, vai estudar na Alemanha, se casa no Japão e vai trabalhar na Índia, ou às vezes ele experimenta tudo isso do ponto de vista da própria internet, ele estudou numa universidade online que tem sede na Alemanha, ele conheceu e mantém amizades com uma série de pessoas que estão no Japão, e assim por diante. Ele é desenraizado, ele tem uma crise de identidade. Isso tudo favorece uma crise de identidade. Esse tripé apresentado por Royal Kuiper faz com que a gente tenha uma vida que não se atenta aos processos formativos que sempre nos foram importantes. Como, por exemplo, família, igreja e Estado. Nós acabamos não criando raízes, não temos mais fronteiras geográficas que nos limitam e tudo o que precisamos está a um clique de distância. Logo, começamos a ter uma percepção da realidade menos comunitária, menos enraizada e vamos gradativamente nos tornando mais um hiperconsumidor individualista. O que temos, portanto, analisando isso, é o que entendemos como uma crise antropológica. Pois é, inclusive alguns já chamaram os nossos tempos de líquidos. Será que essas estruturas que utilizamos para sustentar a realidade à nossa volta, elas realmente são suficientes? Realmente nos darão alicerces para suportarmos o peso da realidade? Há um filósofo, sociólogo, cientista político, professor, estudioso, bom, enfim, você entendeu, que fez análise sobre a cultura que nos cerca. Que é o autor, inclusive, desta obra aqui, Uma Era Secular. O autor é Charles Taylor.
E os insights que ele faz são muito preciosos para nós entendermos um pouco a condição do homem contemporâneo. Porque uma das coisas que Taylor vai falar é acerca do que nós entendemos como imaginário social. E o que ele quer dizer quando ele fala sobre imaginário social? Ele não está falando de uma filosofia de vida consciente, mas de um conjunto de intuições e práticas. É a maneira como as pessoas pensam sobre o mundo, como elas imaginam o mundo e principalmente como elas agem em relação a ele intuitivamente. Explicando então, quando alguém diz, por exemplo, meu corpo, minhas regras, ou eu sou uma mulher presa num corpo de homem, as pessoas concordam não porque elas possuem uma compreensão elaborada sobre as questões de gênero ou questões biológicas, mas sim porque de alguma forma parece certo intuitivamente afirmar essas coisas. Afinal, que mal está fazendo para o mundo? A questão do imaginário social é que essa afirmação, ela não era possível, por exemplo, de ser feita há 40 ou 50 anos atrás. Pois é, gente, o mundo ele não é mais o mesmo. That the way most of us, all of us in fact, think about the world most of the time is not because we've thought things back to first principles. It's because we intuitively imagine the world to be a certain way. By and large, we don't think in terms of arguments. We feel. And that's not necessarily a bad thing. Quando falamos sobre moralidade ética, não podemos acreditar que isso só acontece nas vias da racionalidade ou da autorreflexão. Afinal, são raras as pessoas que leem livros sobre moralidade ética. Nós não analisamos os livros teóricos e diferentes perspectivas filosóficas para aplicarmos e entendermos moralidade. Porque quando pensamos sobre isso, nós pensamos de forma intuitiva. Nós sentimos. É algo que parece certo e que está de certa forma dentro de nós. Porque algo que há 50, 60 anos provavelmente seria incabível nós pensarmos ou sentirmos acerca do mundo, hoje torna-se completamente possível, dado que esse contexto já permeia a realidade de toda a nossa contemporaneidade. Isso tudo já permeia o nosso imaginário. E o problema aqui é que nossos processos formativos, como família e igreja, por exemplo, já não possuem um lugar tão proeminente assim na vida deste indivíduo moderno. Logo, este, por conta das pressões, as miríades de opções, ou até mesmo como Taylor fala, de pressões cruzadas, este sujeito moderno torna-se fragilizado. A pressão que a realidade coloca sobre a vida do homem moderno derruba todas as pontes de sustentação que ele acredita possuir. Um outro tipo de mudança na forma que enxergamos e nos relacionamos com a vida também tem acontecido. Se no passado, por exemplo, nós observávamos o mundo como algo que possui ordem e significado, e que então o nosso papel era descobrir o seu propósito e vivermos essa realidade, agora, entretanto, parece que enxergamos o mundo como algo totalmente manipulável, sabe? Onde não há necessidade de nos conformarmos com a realidade ao nosso redor. E isso ele vai chamar de mimesis e poiesis. Basicamente, mimesis, eu aceito a realidade do mundo conforme ela se apresenta. Poiesis, eu a manipulo conformando ao que eu quero que seja. Ou seja, na poiesis, eu mesmo faço o meu futuro e moldo o mundo como eu bem entender. Neste livro aqui, A Ascensão e Triunfo do Self Moderno, o Carl Trueman utiliza um exemplo muito interessante para exemplificar essa mudança de mimesis para poiesis. E não fala para ninguém não, mas boa parte do que estamos falando aqui nesse documentário é o Trueman falando no livro dele, então eu recomendo muito que você vá lá ler e adquirir o seu também, tá? Fica a dica aqui. O que ele vai dizer é que no mundo da Europa medieval, as pessoas não tinham controle sobre as coisas ao seu redor. Por exemplo, o fazendeiro, você pega ele ali, ele dependia inteiramente da chuva para irrigar as suas plantações. E se houvesse algum tipo de doença ou algo parecido, ele não tinha como tratar e nem tinha fertilizantes para tentar cuidar do solo. A mesma coisa doenças, por exemplo. Caso surgisse uma, era impossível tratá-la de maneira definitiva. Se o seu filho nessa época fosse estudar no exterior, você nem conseguiria saber se o veria novamente em vida.
Entenda, as pessoas do passado, elas estavam completa e inteiramente à mercê do ambiente à sua volta. E graças ao avanço tecnológico, elas puderam mudar um pouco a forma como enxergavam o mundo. Com isso, eu não estou dizendo e falando que a tecnologia seja algo ruim, de maneira alguma, mas sim que as inovações tecnológicas afetam profundamente a maneira não só como pensamos, mas também imaginamos o mundo. O mundo de hoje não é o lugar objetivamente revestido de autoridade que era há 800 anos. Pensamos nele muito mais como uma questão de matéria-prima que podemos manipular por nosso próprio poder para nossos próprios fins. E não é somente isso. Como imaginamos e também pensamos não só acerca do mundo, mas também acerca de nós mesmos. É cada vez mais fácil imaginar a realidade como sendo algo que podemos manipular de acordo com nossas próprias vontades e desejos, e não algo que necessariamente precisamos nos conformar ou aceitar passivamente. E é isso que nos vendem como o grande triunfo da humanidade. Então, quando alguém fala que se sente uma mulher num corpo de homem, isso só é possível num mundo onde as pessoas pensam de forma poética, onde a ordem e o significado não estão ali estabelecidos. Não. Eu decido criar, eu decido estabelecer ou escolher para mim o significado que o mundo terá. A natureza humana, nesse cenário, torna-se algo que cada indivíduo ou sociedade inventa. A tecnologia, ela nos possibilita imaginarmos uma realidade onde realmente somos livres e autônomos. Ela molda a nossa identidade conforme sentimos que deve ser. E outro importante argumento que o Truman aborda aqui é que, ao longo da história, nós podemos encontrar diferentes formas de lidarmos com o mundo e com a realidade. Inicialmente, havia o homem político, inspirado ali por Platão e Aristóteles, sabe, os filósofos, que esse homem encontrava sua identidade nas atividades cívicas. Depois do político, surge o homem religioso ali da Idade Média, que focava em práticas religiosas e encontrava o seu sentido em atividades eclesiásticas. Em seguida, vem o homem econômico. Este se identifica pela atividade econômica, mas de uma forma um pouco ainda muito instável. E finalmente, surge o que nós entendemos como o homem psicológico. E o homem psicológico é este que busca sua identidade internamente, não como nos outros anteriores a ele, em coisas exteriores, mas agora ele é mais centrado nas coisas internas, na sua felicidade pessoal, no seu próprio bem-estar. E isso é algo que nós chamamos de individualismo expressivo, ou seja, que cada um de nós encontra seu significado dando expressão aos nossos próprios sentimentos, mas também aos nossos próprios desejos. Por favor, contestem as coisas, não aceitem que a realidade é. Percebam que as coisas estão, e se elas estão, elas podem ser alteradas, tá bom? Então a gente muda a nossa forma de pensar e a gente atribui isso automaticamente a Deus. Aquilo que eu considero correto pra mim, eu projeto nessa divindade. Cara, mas eu acho isso, assim, óbvio. Tipo assim... É, velho! E a gente tá precisando de estudo científico pra mostrar aquilo que há tanto tempo a gente tá batendo na tecla. A gente cria os deuses à nossa imagem e semelhança. O homem moderno contemporâneo, ele nunca esteve tão informado, globalizado, sem fronteiras e, como ele mesmo se entende, livre. Ele acredita que pode definir sua própria identidade. A família não é mais uma formadora de identidade. A igreja e a religião são só mais uma das grandes e outras inúmeras opções na grande prateleira do consumo moderno. É mais uma escolha a se fazer. E o que acontece quando essas bases formadoras de identidade tornam-se menos sólidas e acabam entrando em colapso? O que acontece é que nós temos uma crise identitária. E quando tudo ao nosso redor ele é instável e aparentemente não há nenhuma certeza verdadeira, não é muito difícil entender por que o filósofo moderno disse: penso, logo existo. Não são os outros, as estruturas ou a religião que pensam por mim, porque ninguém me diz o que eu tenho que fazer. A humanidade contemporânea, ela clama: eu penso, eu existo. E aí tudo acaba caindo nos aspectos subjetivos do que eu penso e sinto em relação à sociedade.
É claro que o homem, ele não é um cérebro num palito. Nós temos sentimentos. O problema é quando há uma ênfase crescente nos sentimentos como fonte de autoridade. Na nossa cultura, os sentimentos tornaram-se decisivos e autoridades sobre quem somos. Nós somos o que sentimos. Talvez falando assim, nós não conseguimos enxergar realmente o grande buraco que estamos como sociedade, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira simples. Você, por exemplo, já ouviu o ditado: ame o pecador, não o pecado, certo? Mas o que fazemos quando o próprio pecador se identifica com o pecado ao qual é condenado? Nesse cenário, não amar o pecado é não amar aquele que se identifica com isso. Justamente porque há um padrão de identificação. Eu sou isso e não mais somente eu faço isso. A questão central aqui que acontece na nossa sociedade é que apoiamos as respostas para essas perguntas em nós mesmos. Cada um, individualmente, é a própria regra e definição absoluta da verdade e da realidade. Acreditamos ser completamente livres e autônomos. Se Roma, em um determinado momento, possuiu um imperador, atualmente, cada um, à sua maneira, impera sobre a sua própria vida. O homem alcança, então, o status de o centro da sua própria história. Busca agora autonomia em relação às instituições tradicionais e constrói sua identidade longe de qualquer autoridade externa. Essa obsessão moderna pela liberdade individual, acima de tudo, abriu caminho para uma sociedade totalmente fragmentada, onde as nossas relações são efêmeras e o nosso prazer é exaltado acima de tudo, e se tornou a nossa meta última. Se necessário, irá destruir pontes que antes eram sólidas para promover a fluidez do seu próprio desenvolvimento. O nosso materialismo e esse consumismo exacerbado só escracham as grandes diferenças sociais gritantes que estão presentes no mundo. Ser autêntico, no fim, é o que há de melhor. E é por isso que cada vez mais os nossos artistas se lançam em excentricidades vazias, enquanto o público aplaude, dizendo: "Uau, que original!" Novamente, somos confrontados com aquelas perguntas: para que eu fui criado? Qual o propósito da vida? Existe uma verdade absoluta? O que é que pode nos dar satisfação? Se estamos imersos em uma cultura individualista, sem raiz, autônoma e livre, é óbvio que as respostas para essas perguntas também expressarão esta condição. A questão para o homem moderno não é mais Deus existe, mas sim se o cristianismo é bom ou não. Se o Deus da Bíblia, pregado por nós, ecoará nos seus desejos mais profundos, no seu imaginário. Deus é válido e a ideia de religião é boa se questionar os projetos de felicidade e realização pessoal do indivíduo contemporâneo. Homens e mulheres hoje, no mundo secular, não se importam tanto se Deus existe ou não, mas sim, e cada vez mais, se essa divindade lhes faça sentir seguros, certo de um sentido, com significado de vida e que, principalmente, não comprometa a sua busca por satisfação. O porquê e como essa mudança ocorreu é um caminho bem longo. E já é possível identificarmos as fissuras nessa ponte que utilizamos para aguentar as pressões da vida. Edward Gibbon, em seu livro Declínio e Queda do Império Romano, dizia que foram 5 os atributos que marcaram o fim deste império. Primeiro, um forte amor pelo espetáculo e pela suntuosidade, uma crescente discrepância entre ricos e pobres, uma obsessão pelo sexo, uma excentricidade nas artes mascaradas com originalidade e entusiastas fingindo ser criativos, e um crescente desejo de viver fora do estado. Caro amigo, bem-vindos à cultura contemporânea, à nossa casa. E mesmo distantes, parece que não estamos tão longe assim de Roma, não é mesmo? Enquanto nós dormimos, o mundo mudou. E caso acordemos, fica o questionamento: como então viveremos?